Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite por estar aqui para fazer uma apresentação sobre as potencialidades da tecnologia na área de saúde. Dizer que é uma honra poder explicar para vocês como que é a nossa visão sobre as potencialidades da tecnologia da comunicação e informação dentro do contexto de saúde. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer uma reflexão é na expressão telemedicina e telesaúde como uma estratégia de logística de distribuição de saúde, e ele representa hoje principalmente um ponto importante, que é uma evolução e avanço no aprimoramento dos processos de saúde. Então, é nessa abordagem que eu vou colocar. Eu só queria me apresentar um pouco mais. Eu sou médico, sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, presido o Conselho Brasileiro de Telemedicina, embora muitas pessoas me conheçam mais pelo projeto do Homem Virtual. Tá? Muita gente me conhece mais porque nós construímos um dos grandes plataformas interativas. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer é uma reflexão sobre o que é telemedicina e telesaúde. Muitas vezes as pessoas focam telemedicina e telesaúde como a área de teleassistência. Eu diria que não. A telemedicina e telesaúde tem 3 grandes focos. Entre eles, um dos importantes é a teleassistência, televigilância e prevenção, mas tem 2 outras grandes áreas. São as tecnologias educacionais interativas e a formação de uma rede de teleciência. Na área de saúde, digamos, o uso das tecnologias de comunicação tem um papel muito importante na aceleração do processo de pesquisa. Então, eu diria, essas são as 3 grandes áreas importantes: assistência, educação e na área da pesquisa multicêntrica. Como que eu entendo a telemedicina? Eu prefiro entender a telemedicina como a convergência de 2 grandes processos: o que há de melhor em tecnologia, junto com a eficiência e a humanização dos serviços. E ele poderia ser mais ou menos explícito como uma saúde digital interativa para construir um processo que eu defino como cadeia produtiva de saúde. Então, mais do que apenas a assistência, eu vou até o nível da cultura, educação e prevenção, até o nível da reintegração social. O que é uma reintegração social? Exemplo: pessoas com deficiência física. Como que você faz uma abordagem domiciliar? Como que você reintegra e dá qualidade de vida? Isto é telemedicina. Ou então, vamos supor, uma pessoa que teve um AVC e assim por diante. Tá? Então, a todo esse processo, nós chamamos de cadeia produtiva de saúde, e aí sim, o grande papel da tecnologia é prover essa integração de serviços sob uma coisa chamada visão multiangular. Tá? Muitas pessoas dizem que a telemedicina é para reduzir custos. Eu prefiro trabalhar numa outra forma. A telemedicina não reduz custo, mas ela aumenta a eficiência. Tá? Então, uma das grandes metas que nós trabalhamos como telemedicina é melhorar em 20% a capacidade e a eficiência de um sistema de saúde. Tá? Como que se faz isso? Promovendo uma qualificação permanente profissional. A tecnologia permite isso. 2, promoção de qualidade de vida e prevenção. E 3, a consolidação da logística do sistema de saúde envolvendo teleassistência. Esses 3 mecanismos, eles podem aumentar toda a eficiência do sistema de saúde ou mudar o processo evolutivo do pensamento de como se prover a saúde. A outra, ele pode humanizar a cobertura e promover uma coisa importante: integração de gestores de saúde com equipe e com a comunicação. Esse processo, ele constrói a cadeia que gera um aumento de eficiência. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia da ordem de grandeza, suponhamos que o Brasil hoje tem um custo operacional envolvido em 80 bilhões anuais sobre a parte de saúde.
Se em vez de alcançar 20%, alcançássemos 10% de melhoria de eficiência, estamos falando que a telemedicina e telesaúde é um assunto, pelo menos, de 8 bilhões de reais anuais em desenvolvimento de melhoria de performance. Tá? Então, isso é só para ter uma ordem de grandeza do que a tecnologia pode e tem a responsabilidade de desenvolver na melhoria das perspectivas de qualidade. Aqui eu só queria partir para vocês muito rapidamente alguns pontos marcantes da evolução da telemedicina no Brasil. Em 2002, nós criamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, um dos sócios fundadores era o professor Adib Jatene. 2005 foi algo muito marcante também, que foi pela primeira vez que o CNPq aprovou um projeto de telemedicina no programa Institutos do Milênio. Em 2006, 2007, o Ministério da Saúde começou a trabalhar na consolidação da aplicação da tecnologia ou a telesaúde para a atenção primária. Em 2006, teve um outro fato muito marcante, é quando a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, IMEC, começou a estruturar a rede RUT. Tá? Esses são pontos marcantes que eu só queria mostrar aqui. Esse é um panorama como eu enxergo a telesaúde pública no Brasil. Tá? Então, eu tentei montar um esquema para dar uma linha de orientação, porque nós temos uma sopinha de letras. Aí eu achei que era interessante mostrar mais ou menos como que ficou. Aqui, a conexão dos sistemas de excelência no país. Quem faz? Talvez a grande rede que eu mostrei para vocês é a rede RUT, que se estruturou em 2006. Do centro de excelência e a sua ação na atenção primária, isto é, levar o que há de bom para quem precisa na ponta, no Brasil isso se chama Telesaúde Brasil, do Ministério da Saúde, tá? Que é levar o uso da tecnologia para qualificar os principais pontos de atenção primária. A Universidade Aberta do SUS, na qualificação dos profissionais do SUS, não exatamente como educação à distância, mas eu vou chamar de teleeducação interativa, na formação permanente dos profissionais. Então, nós temos uma outra ação muito importante. A criação de uma nuvem de conhecimento em saúde, formado por bibliotecas, e eu diria, o ponto mais importante, talvez a perspectiva de estarmos construindo repositórios de conhecimentos e redes de colaboração. Essas estratégias interligadas entre si permitem o avanço. O que é preciso é expandir todo esse processo para o aprimoramento de um sistema de saúde. Tá? E esse, por último, aqui, seria saúde nas escolas. Quando você, além da fronteira da atenção primária, você internaliza o conhecimento de saúde dentro da formação dos jovens. Como que está sendo feito? Por exemplo, talvez um primeiro, a ideia de consolidar o notebook ou tablet da saúde e reabilitação. No estado de São Paulo está num processo bem avançado e deve ser ainda esse ano a consolidação da utilização e o lançamento do notebook como um programa de acessibilidade, de conhecimento para os profissionais de saúde. Ele envolve bibliotecas, livrarias digitais, centro de convenção, consultórios digitais e outros. Tá? Então, isso são recursos. O importante é que telemedicina não é um assunto de conectividade. É um assunto de oferecer serviço de qualidade eficiente por meio da conectividade. Tá? Então, aqui eu queria mostrar o notebook e o tablet da saúde, com um processo conectado, e esse é o programa de acessibilidade digital em saúde que nós estamos desenvolvendo de trabalho. A criação do chamado Centro de Convenções Digitais, a criação dos ambientes interativos de aprendizagem, das TVs digitais, IPTV e outros, áudios, redes sociais, programas educacionais, tudo isto acessável por um instrumento que é o notebook
e o tablet da saúde. Tá? Então, essa é uma ação para não tornar isso como algo isolado. Eles estão interligados entre si, formando uma plataforma tecnológica. Aqui eu só queria mostrar as potencialidades na educação, tá? E eu acho que a tendência que nós vamos estar desenvolvendo de agora para o futuro é o sistema de educação móvel, colaborativo e personalizável. Tablet tem que ser levado muito em consideração. Tablets com conectividade por celular 3G ou 4G. Tá? A ideia de uma educação móvel, de interativo, personalizável e colaborativo. Tá? Então, isso são as tendências. Também estamos desenvolvendo agora a ideia de um programa multicêntrico de qualificação profissional em saúde. Hoje você sabe que existem alguns problemas na ideia da fixação de profissionais de saúde em pontos remotos. E se nós provêssemos para esses profissionais uma infraestrutura de conectividade, aonde eles podem se manter conectados com 12, 15 ou 20 centros de especialidades, a fixação deles em alguma cidade um pouco mais isolado é uma questão de opção de vida. Ele pode participar de quaisquer bons programas educacionais, estando mesmo num local mais distante. Então, para isso, estamos lançando essa ideia da qualificação de profissionais de saúde por meio de telemedicina e tecnologias interativas como meio de fixação de profissionais em locais necessitados. Tá? Então, aqui eu estou mostrando o entrelaçamento dos processos tecnológicos. Aqui eu só queria mostrar rapidamente para vocês aonde eu trabalho. Eu trabalho na Faculdade de Medicina da USP, no Complexo Hospital das Clínicas, que são 320 mil metros quadrados. Tá? Hoje são 26 prédios e nós fizemos uma coisa importante. Interligamos todas as estruturas do hospital numa rede de telemedicina interna, provemos 20 equipamentos de videoconferência como centro para difusão de conhecimentos de qualidade, e nós estamos desenvolvendo internamente os programas de educação permanente que eu queria mostrar para vocês. Tá? Aqui é um exemplo do chamado programa de transmissão multicêntrica interligado com a parte de internet, a parte web com vídeo streaming online. Tá? Aqui temos o falecido professor Walter Henrique Pinotti, trabalhando num programa NetGastro, envolvendo centros por videoconferência, com professores auxiliares interagindo por web online. Aqui é o primeiro programa de educação permanente via internet, de saúde mental e psiquiatria, do Instituto de Psiquiatria, e nós estamos desenvolvendo novamente o conceito da diferença entre evento presencial e digital online. Eu não vou dizer virtual, porque esse é um evento muito real. A única diferença é que ele é um evento digital. Tá? Então, estamos trabalhando na questão de saúde mental e psiquiatria. Aqui é a nossa experiência em trabalho com programas educacionais sobre droga, capacitação de operador de justiça para 15 mil estudantes simultaneamente. Tá? Esses são fatos que acontecem no nosso dia a dia dentro da Faculdade de Medicina da USP e juntamente com um ambiente de webconferência colaborativo, onde o professor e o tutor desenvolvem o raciocínio pós uma sequência estratégica, onde se desenvolve conhecimentos específicos. Tá? Então, chamada webconferência, web reunião e segunda opinião formativa. Aqui é o nosso Escola de Educação Permanente, como eu falei. O grande foco que nós estamos desenvolvendo hoje é como prover boa qualidade de educação permanente dentro da área de saúde. Aqui eu estou mostrando uma das nossas grandes atividades, que é importante, que é o Homem Virtual. Para quem não conhece, eu vou mostrar um vídeo, que nós temos hoje o equivalente a 75 mil horas técnicas produzidas em computação gráfica para agregar um valor de aprendizado. Tá? É feito em computação gráfica. Posso? Deixa eu só... Está aqui?
Bom, o que é agregar valor? Aqui, por exemplo, estou mostrando a nossa mulher virtual, que eu estou explicando sobre ciclo menstrual. Só para vocês terem uma ideia. Um aluno de medicina leva 8 horas para aprender. Eu consigo transmitir em 3 minutos. Por exemplo, posso transmitir que o ciclo menstrual é um processo do cérebro, com hipófise, que libera os 2 hormônios FSH e LH, que vai interferir no ovário, que responde para ele em progesterona, estrógeno. Então, a questão do ciclo menstrual é uma questão do sistema nervoso central com o ovário. Eu consigo mostrar o ovário, onde está anatomicamente, que os óvulos têm 1 milímetro de tamanho. Durante o bombardeamento hormonal, ele cresce até 2,5 centímetros, e aí ocorre algo importante: ovulação. Então, 2,5 centímetros, ele cresce. Depois nós temos o infundíbulo, que se aproxima do ovário, e aí ocorre a captação do óvulo e seus 3 dias para atingir a cavidade uterina. Bom, por que isso era importante? Eu consigo agora explicar todo o método contraceptivo. E eu consigo explicar o que é gravidez ectópica. E o que eu levei? 2,5 minutos. E nós estamos trabalhando nisso. A tecnologia tem que agregar um valor. Subtraio das 8 horas, substituo por 3 minutos, e em cima disso o professor começa a aprimorar a sua interatividade com o aluno. Tá? Então aqui eu quis mostrar para vocês uma das nossas áreas de atuação, que é como potencializar a eficiência da transmissão de conhecimento e da educação. Tá? São mais de, hoje, 130 tópicos diferentes. Tá? O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, alguns canais de televisão sempre nos pedem a computação gráfica para usar, para mostrar de uma forma dinâmica detalhes sobre saúde. Tá? Aqui é só para mostrar a parte de deficiência física, eventualmente sobre câncer de mama. Se eu quero explicar como que é um processo de câncer de mama e por que existem metástases, consigo da mesma forma explicar em 3 minutos e assim por diante. Isto dentro de uma nuvem do conhecimento e compartilhado ao nível nacional, ele se tornaria uma grande política de saúde. A outra parte que eu queria falar para vocês é uma outra ação que nós estamos trabalhando hoje, muito importante, que é a Telesaúde para Turismo, Copa 2014, Olimpíada 2016, que é desenvolver uma plataforma para prover qualidade de saúde para quem faz uma viagem para regiões diferentes. Principalmente que a Copa 2014, nós teremos basicamente turistas internacionais. O Brasil está preparado para prover uma qualidade de saúde para essa circunstância? Talvez com o uso das tecnologias interativas nós possamos construir uma grande rede que consiga ofertar uma qualidade e promoção de saúde. Tá? Então, essa é a nossa ação de telesaúde para turismo. Outras aplicações possíveis em telemedicina e telesaúde: telecuidados paliativos, telegeriatria, cuidados em pacientes oncológicos, teleurgência e emergência, rede de transplante de órgãos, rede de apoio a deficiente físico, visual e auditivo, por exemplo, telesaúde para promover saúde em salões de beleza. Essa é uma questão que muitas pessoas me perguntaram: Machão, que história é essa de salão de beleza? Eu digo, qual é a melhor forma de você identificar doenças nas fases precoces? É quando você nem pensa que está doente. Quando vocês estão, na verdade, cuidando do bem-estar. E se eu ensinasse os profissionais que cuidam da beleza a identificarem suspeitas de doença, qual é o impacto que isso gera? Então, prover, isso é importante, só um dado para vocês. Temos 30 mil equipes de saúde da família.
existem 250 mil salões de beleza no Brasil. O que isso representa em termos de estratégia de saúde é algo que tem que ser discutido. Vocês sabiam que 15% dos profissionais que trabalham em salão de beleza têm sorologia positiva para hepatite B? Se sim, o que nós faremos por isso? Então, essa é a ideia que eu queria colocar para vocês pensarem um pouquinho, né, nesse processo de desencadear uma ampla ação usando as tecnologias para prover qualidade educacional e formação profissional. Tá? Por último, eu só queria falar para vocês de um trabalho que nós estamos falando de uma forma importante, que é o chamado Projeto Jovem Doutor, que é fundamentalmente saúde nas escolas. É por isso que eu digo, levar o conhecimento de saúde na formação das crianças, dos jovens, é algo também estratégico. Aqui é um bom exemplo. Você promove processo de inclusão digital, envolvimento estudantil, e você promove uma redução de vulnerabilidade a situações difíceis, tá? Então aqui eu estou mostrando videoconferência, mostrando inclusão digital, envolvimento de estudantes universitários com as comunidades carentes, para desenvolver mudança comportamental em saúde. Isso é válido, por exemplo, se nós trabalhássemos em álcool, droga, tabagismo, por exemplo. Que tal transformar com que cada laboratório de informática, que cada escola, pudesse ser potencialmente um espaço cultural sobre saúde? É, basicamente, cuidar dos jovens e reduzir a vulnerabilidade. Tá? Então, aqui são alguns exemplos de como nós estamos trabalhando nessa redução de vulnerabilidade e juntando com a tecnologia, formando redes sociais e redes de debate. Tá? Aqui é o Museu Catavento. Nós estamos trabalhando em espaços de saúde, sempre trabalhando com a ideia de formação de redes sociais. Esse aqui é um trabalho que foi apresentado agora em maio na Associação Americana de Telemedicina, mostrando como que nós podemos trazer a experiência vivencial por meio da dramaturgia para a composição de redes sociais que debatem situações difíceis. Exemplo, gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência não é uma questão que você dá palestra. Você precisa motivar e trazer para uma pauta de discussão. Como que faz isso? Talvez a construção de vídeos dramatúrgicos sob orientação de professores e depois tutores, formando redes sociais. Tá? Esse aqui, ontem, o senador Eduardo Braga estava falando sobre Amazonas. Nós também, por meio de telemedicina, de uma estação de telemedicina na cidade de Parintins, nós temos implantado o Jovem Doutor no coração da Amazônia, tá? Na cidade de Parintins. Então, aqui são os nossos grupos de estudantes que foram, e nós estamos com talvez uma meta um pouco também de desenvolver a área de espaço de saúde para cada barco de transporte amazônico. Tudo isso estou abrindo para vocês como as potencialidades tecnológicas. Tá? Então, por último, só queria aproveitar para falar que esse ano também teremos o 5º Congresso Brasil de Telemedicina e Telesaúde, que ocorrerá em Manaus. Tá? E a grande ação será inovação e sustentabilidade e ações de telemedicina em países do BRICA. Tá? Como eu já falei que nós queremos desenvolver a área sobre telesaúde para turismo e Olimpíada, então a África do Sul sediou a última Copa. A China, a última Olimpíada. O convite para compartilhar os conhecimentos e como construir essa rede usando tecnologia, ela seria muito conveniente. Tá? Então, isso estaria numa pauta de discussão dentro desse congresso. E a ideia não é só inovar, mas criar a cadeia de processo que garante a sua sustentabilidade. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. E, por último item, comunicação e jornalismo em saúde. Nós estamos pensando em como que a telemedicina e telesaúde pode formar uma rede nacional de jornalismo em saúde, onde trabalha em conjunto para um ponto, a educação da saúde na sociedade.
E isso poderia também ser de grande impacto. Tá? Então, eu procurei dar um apanhado para vocês, é uma reflexão de todas as potencialidades nas áreas. Eu foquei muito na assistência e na educação, mas eu quero levantar as duas ideias. Primeiro, o Brasil precisa se preocupar em criar uma rede de teleciência na área da telemedicina. E segundo, talvez abrir um passo importante, que ontem, na fala do excelentíssimo ministro das Comunicações, satélite. Talvez o Brasil poderia começar a pensar se não deveria ter um satélite destinado à saúde, educação e pesquisa. Tá? Eu acho que nós estamos num momento maduro e viável. Obrigado. Obrigado realmente pelo seu intervento iluminante, professor Chão. Muitos elementos, evidentemente, que serão debatidos depois dos intervenientes. Uma coisa mais interessante é que como essa sinergia entre tecnologia não se limita ao conceito intuitivo da teleassistência, mas abrange todo o que chamou o professor da cadeia produtiva da saúde, em termos de eficiência e integração. E que me vem para passar a palavra ao nosso sucessivo convidado, que é o Dr. Rodrigo Ortiz Ávila Assunção, representando o ministro da Previdência, ele presidente da Prev, e esses avanços desejáveis, evidentemente, no ambiente de saúde, têm um impacto desejável a melhoria das condições de vida, da própria longevidade. Ecco, em perspectiva dessas sinergias, como isso vai impactar sobre uma evolução do sistema de previdência, considerando essas evoluções como evoluções que iremos ter com a aplicação das tecnologias. Dou a palavra ao Dr. Rodrigo.